Jesus, meus irmãos. Uma boa tarde a todos. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Eita glória, paz do Senhor Jesus, meus amados, meus queridos irmãos, uma abençoada tarde para todos nós, cheia de muita paz, de muito amor e da proteção divina. A palavra para o nosso coração nessa tarde se encontra em Atos 16:16. E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Eita, glória forte, a palavra do Senhor é forte. Aqui conta a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam indo para uma missão, para um ordenado de Deus. E lá eles encontraram com uma menina que fazia adivinhação. E essa menina dava muito lucro aos seus senhores, porque ela fazia adivinhação e os senhores dela ganhavam muito dinheiro com isso. E quando Paulo passou mais Silas, ela falou para Paulo, falou para o pessoal: aquele lá é um servo do Senhor, aquele que anuncia a verdadeira salvação. Aquilo perturbou Paulo em espírito. Paulo parou da mesma da hora e voltou e determinou a libertação daquela menina. E ela foi liberta. E essa libertação causou muita ira aos senhores dela, porque eles tiveram grande prejuízo, porque eles ganhavam dinheiro através das adivinhações da menina. E os senhores daquela menina ficaram irados com Paulo e Silas. Eles pegaram Paulo e Silas, levaram para uma localidade. Quando chegou lá, espancou Paulo e Silas, bateram em Paulo e Silas, até eles finarem sangue, bateram eles, chicotearam neles bastante, bateram bastante neles. E depois lançaram eles da prisão. Eita glória! Mas quando Paulo e Silas estavam naquela prisão, acorrentados, os pés acorrentados, naquela localidade, naquela prisão, eles, quando deu a meia-noite, eles começaram a orar a Deus e a louvar a Deus. E quanto mais eles louvavam a Deus, eles oravam a Deus, a glória de Deus descia naquele ambiente, naquela prisão, impactava até mesmo os presos que estavam naquela localidade também. Quanto eles mais oravam e adoravam, o poder de Deus era manifestado. E de repente as correntes se quebrou dos pés deles. E de repente as cadeias se abriram. Eita glória, aleluia! As cadeias se abriram. E aqueles guardas que estavam guardando aquela localidade ficaram apavorados, pensaram até mesmo de tirar a própria vida, porque na cabeça deles os presos já tinham fugido. Mas lá de dentro Paulo falou: não tira a sua vida, nós estamos aqui. E aquele guarda se aproximou de Paulo e Silas: o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, disse Paulo para aquele preso, para aquele guarda. E da mesma da hora, eles também se converteram ao Senhor. Então foi a oração de Paulo e Silas, foi o clamor de Paulo e Silas, foi a adoração de Paulo e Silas que fez aquele jugo ser quebrado, que fez aquelas cadeias se abrir. O que o Espírito Santo de Deus ministra nessa tarde no meu coração é que no meio das dificuldades que você estiver, no meio dos atribulamentos que você tiver, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Porque quanto mais você louva a Deus, adora a Deus, você clama a Deus, você louva ao Senhor, as cadeias que estão na tua vida vai ser quebrada. Aleluia. O jugo de escravidão na tua vida vai ser arrancado da tua vida, através do teu louvor e do teu clamor. Em nome do Senhor Jesus. Você me fala nessa tarde: irmão, mas eu estou sofrendo tanto, aleluias. Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais passar por tanta dificuldade. Mais sofrimento passou Paulo e Silas naquela prisão. E eles venceram através do louvor e da oração. E você também vai vencer em nome do Senhor Jesus. Então louve, minha irmã, louve, meu irmão. Louve no meio dessa dificuldade. Não se prostra, aleluias. Não se prostra diante do problema. Adore ao Senhor diante dos problemas da tua vida. Quanto mais você vê a situação, humanamente falando, impossível, mais você vai adorar a Deus. Mais você vai orar a Deus. Quanto mais você adorar o Senhor, as cadeias que estão na tua vida te aprisionando vai ser quebrada. Esse mal que está na tua vida vai ser repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo a restauração sobre cada vida nessa tarde. Eu profetizo restituição em nome do Senhor Jesus.